Deixa eu começar esse vídeo explicando uma diferença bem importante. Emoções, todo mundo tem as mesmas. Todo mundo é capaz de sentir medo, todo mundo é capaz de sentir raiva. São coisas que são universais. Qualquer pessoa identifica isso em qualquer outra pessoa, de qualquer outro lugar do mundo, só pela expressão facial ou por como a pessoa se porta. É muito fácil identificar uma emoção. Os sentimentos são um pouquinho mais complicados que isso. Normalmente o sentimento é uma coisa que precisa de um nome e a gente precisa de uma certa explicação para entender aquilo lá. Quando você tem um sentimento de carinho por alguém, carinho é mais sofisticado, tenta explicar aí em voz alta para si mesmo o que é carinho. Você precisa de uma explicação, você precisa de pessoas ao seu redor sentindo alguma coisa e falando, esse sentimento aqui, isso aqui é carinho. Qualquer sentimento existe só a partir do momento que a gente dá nome pra ele. Até uma criança, quando nasce, ela não sabe o que é fome. Alguém precisa falar, ei, esse desconforto que tá te fazendo chorar é fome. E aí, alimenta e a criança para de chorar e ela entende, na próxima vez que ela sente aquela angústia, isso é fome. E quando você entende um sentimento, fica muito mais fácil lidar com ele. E alguns sentimentos são específicos das culturas a que eles pertencem. Por exemplo, a gente gosta de falar da saudade. Saudade não é nostalgia, não é sentir falta. É um sentimento muito específico de querer sentir o que você já sentiu num outro momento da sua vida. E dá pra traduzir, mas só a saudade é a saudade. Ou se você vai para outros idiomas, o Schadenfreude, a sensação de alegria que você tem quando você vê alguém se dando mal. São coisas muito específicas. Depois que alguém te diz que isso existe, fica mais fácil de sentir, fica mais fácil de reconhecer. Eu tenho esse sentimento. Eu consigo explicar o que eu tô sentindo e isso me angustia menos, porque eu sei o que eu tô sentindo. Eu tô fazendo essa diferenciação porque hoje eu topei com uma crônica de um escritor chamado Tim Urban, que falava sobre um sentimento que ele propunha. Uma sensação que ele propunha dar um nome para ela. E ele chamava essa sensação de clueiness. E eu já explico por que tem esse nome. Ele conta de uma história que o pai dele contava para ele, de ter recebido do pai dele também, o avô de quem contava a história, uma caixa de presente um dia. Chegou ele e o irmão da escola, o avô desse escritor entregou para os filhos essa caixa de presente e dentro da caixa tinha um jogo de tabuleiro. Um jogo de tabuleiro bem famosinho chamado Clue. É um joguinho de tabuleiro que é bem famoso, tem no Brasil para vender, com esse nome mesmo, que você precisa decifrar um crime com as dicas, as pistas que o jogo te dá. Ele conta, então, que esse menino, que era o pai dele, ganhou esse presente do pai e ficou muito contente com ele. O pai propôs que eles brincassem, então ele e o irmão sentaram com o pai para brincar. Começaram a montar o tabuleiro e bate a porta. E são os vizinhos dele chamando. E esses vizinhos falam, vamos brincar na rua, a gente trouxe uma bola, a gente tá com uma coisa diferente aqui, vamos pra rua. Os dois irmãos ficam muito contentes com o convite do vizinho e saem correndo em disparada pra rua e deixam o pai pra trás, com o presente que ele tinha acabado de comprar pra eles, sem ninguém pra brincar. Ele conta, o autor do texto que aconteceu com o pai dele, ele conta que por anos o pai dele contava essa história com uma melancolia muito grande, um sentimento difícil de, caramba, eu decepcionei meu pai, porque ele tinha um afeto por mim que eu desperdicei. Como Clue era o nome do jogo, ele chamou esse sentimento de clueiness. Em português eu proporia uma coisa diferente. Eu chamaria de decepsaudade, alguma coisa assim. Porque é uma vontade de reconhecer um carinho que você não percebeu que estava ali e menosprezou sem querer. Talvez não seja o sentimento mais frequente do mundo. Mas parando depois de ler esse texto, eu fiquei lembrando de uma vez que minha mãe comprou um gibi pra mim. Eu gostava muito de ler, gostava muito de gibi. Minha mãe trouxe um gibi pra mim. E ela ficou toda feliz, tirou da bolsa. Lembrei de você, trouxe um gibi. E o gibi era do Mickey.
Eu falei, eu não gosto do Mickey. Eu gosto do Chico Bento, eu gosto da Turma da Mônica. Eu não quero saber de... Muito nacionalista desde sempre. Mas eu não queria saber de Mickey. Que ideia é essa de gibi do Mickey? Não era engraçado. A Turma da Mônica era engraçado. E eu lembro da minha mãe falando, tá bom. Eu lembro de depois ter visto ela sentada no sofá lendo o gibi sozinha. E rindo. Provavelmente era um gibi que ela gostaria de ter ganho quando era criança. Enfim, eu poderia ter sido uma criança um pouquinho melhor e ter lido aquele gibi, ou ter feito um sorriso amarelo. Obrigado, adorei. Mas eu gosto mesmo, sei lá, dizer de outra forma. Eu fiquei lembrando de outras situações. Uma vez, meu pai, quando eu era pequeno, ele trabalhava com eletrônica. Até hoje ele trabalha com isso. E não existia internet pra comprar peça, coisa assim. Então ele frequentemente tinha que ir pra São Paulo. Eu morava em Pato Branco, interior do Paraná, quase Argentina. Era bem longe de São Paulo. Tinha que pegar um ônibus, ir pra São Paulo. Ele chegava de madrugada, fazia as compras na Santa Efigênia, que era o lugar onde tinha produto de eletrônica pra comprar. Comprava ali as peças que ele precisava. Voltava mais 13 horas de viagem. Chegava em casa exausto. E dava de cara comigo e com meu irmão. Falou, pai, trouxe alguma coisa pra gente? E a gente sempre ficava em cima dele pedindo pra ele trazer alguma coisa pra gente. E ele trazia, mas às vezes ele trazia tipo uma bala que ele comprou em São Paulo, alguma coisa assim. Não tinha como, primeiro, abrir mão de lugar na mala que ele usava pra trazer as coisas do trabalho, nem de grana pra ficar comprando coisa pra trazer toda vez que ele ia pra São Paulo. Com exceção de uma vez. Meu pai tira um negócio enorme da mala. Eu e meu irmão, ele chama meu irmão e eu pra ficarmos, pra ver isso. Ele tira isso da mala e fala, agora eu trouxe uma coisa pra vocês. E ele tira da caixa um autorama imenso. Quer dizer, na minha cabeça era imenso, era maior que uma casa. Então talvez não fosse tão grande assim. Mas era um autorama. E assim, a gente não era de ter grandes brinquedos, assim, tudo era muito simples. Então ele realmente escolheu e investiu um presente que ele sabia que eu e meu irmão íamos gostar, os dois, apesar de uma diferença de idade, os dois gostavam de carrinhos, os dois gostavam de tudo. Era um brinquedo muito especial. Na primeira vez que eu e meu irmão fomos brincar com esse autorama, eu não lembro se a gente apertou demais alguma coisa, se a gente mexeu alguma coisa que não devia mexer, ele estragou. E nunca mais funcionou. Se eu for falar pra vocês da culpa que eu senti o resto da minha infância, porque eu não soube aproveitar o presente que meu pai... Que eu sabia o esforço que era, né? Mesmo muito pequeno. A gente sente essas coisas, a gente sabe. Ou você liga o ponto muito rápido quando você vê que... Ai, caramba, eu decepcionei a expectativa carinhosa que alguém teve a meu respeito. Mas enfim... Eu acho que até hoje, eu tenho quase certeza que até hoje aquele autorama tá guardado. Depois de 30 anos sem funcionar. Porque eu acho que ninguém teve coragem de se desfazer daquilo. Por causa do valor sentimental que aquilo tinha. Cluiness, saudade. Porque... Por que esse sentimento é único? Porque ele não é só culpa. Porque eu não fiz uma maldade. Dá pra argumentar que, sei lá, não foi super legal, que eu podia ter cuidado mais do brinquedo, ou poderia ter agradecido mais o gibi da minha mãe. Mas não era por aí. Mas o sentimento não é só culpa. Tem também, junto com ele, a percepção de que alguém que você ama parou por um segundo pra fazer algo pra você. E você reconhecer isso como um ato de afeto. Então junta esse afeto. Junta essa sensação de culpa. E junta isso com a sensação de vontade de voltar no tempo pra fazer diferente e abraçar aquela pessoa e falar muito obrigado pelo que você fez, eu achei muito legal, eu não queria ser ingrato. E isso me pareceu tão universal. Em consultório eu escuto muitas histórias assim de... Poxa, se eu pudesse ter dito pra minha avó que a polenta dela era a coisa mais gostosa do mundo. Ou eu não dava valor pra quando o meu avô voltava do bar e trazia um caramelo pra mim. E hoje eu sinto saudade daquele caramelo. Essa nostalgia tão específica traz algumas lições pra gente também. Porque eu sinto que a gente não tá falando
de querer se martirizar pelo resto da vida por ter não percebido a importância de um sentimento. A gente tá falando de como é potente reconhecer carinho depois de muito tempo. E como a gente aprende com o tempo, porque muitas dessas histórias acontecem quando a pessoa é criança, apesar de já ter ouvido coisas de gestos de carinho no casamento. Tem pessoas que falam, né? Depois que eu me separei eu percebi que fulana sempre deixava o pão fresco pra mim e comia o de ontem. Esse tipo de coisa, né? A pessoa fica nostálgica, sente muito isso. Mas enfim, quando a gente olha pra esse sentimento, a gente repara na importância de tentar ter uma atitude contínua e presente de reconhecer todos os gestos de carinho que existem ao nosso redor. Porque carinho não digerido vira culpa. E eu não sei, eu particularmente tenho uma tendência a sentir culpa, então me dou muito bem com esse sentimento. Então se meu gato que tá dormindo aqui do lado, poxa vida, antes ele veio aqui, derrubou meu computador, eu toquei ele daqui, e agora ele veio do lado aqui dormir, que coisa bonitinha. É um gesto de carinho. Se eu não reconhecer isso agora, eu vou continuar sendo agressivo com ele só porque ele derrubou o meu recém-comprado computador. Ou eu vou sentir muita culpa quando ele se for, porque eu não vou ter reconhecido esse sentimento na hora que ele estava acontecendo. E como é importante, porque agora eu posso retribuir, eu posso daqui a pouco dar um cheirinho nele. Eu posso telefonar pro meu pai e falar, lembra aquele dia do Autorama? O que você sentiu? Eu posso tentar reparar se a pessoa ainda tá disponível para ouvir, né? Eu posso perguntar pra minha mãe se ela lembra da história do gibi. Eu acho que lembra, eu lembraria, eu anotaria num caderninho pra sempre. Talvez não seja o sentimento mais importante da vida, mas pode ser importante fazer essa avaliação. Será que eu já senti isso antes? Que história da minha vida eu lembro de alguém ter demonstrado carinho por mim e eu não ter percebido e não ter dado bola? O autor do texto termina contando a história que alguém contou pra ele, depois de ele falar desse sentimento, de um avô. Que eu acho que os avós são os grandes responsáveis por esse sentimento na maior parte das vezes. De um avô que convidou todos os netos pra irem na sua casa num certo dia. Ele tinha 15 netos. E ele comprou comida pros 15, fez hambúrguer pros 15. E foi um neto. E ele termina o texto falando, essa aqui foi a maior sensação disso que eu já consegui ver. Porque todos os outros netos ficaram sabendo da história depois, que não puderam ir no dia, acabaram dando bola. Na hora de lidar com esse sentimento, sofreram muito, né? E dá aquela vontade de reparar de alguma forma. Muitas vezes a gente só percebe isso depois que a pessoa vai embora. Você já sentiu isso? Eu queria terminar esse vídeo perguntando se vocês já sentiram isso, se é uma bobagem da minha cabeça. Mas vocês têm alguma nostalgia dessas específicas? Vocês têm clues de alguma coisa que vocês não conseguiram reconhecer de carinho na hora e depois sentiram culpa a respeito? Quero saber. Meu nome é Flávio, eu sou psicólogo, eu faço vídeos sobre saúde mental na internet e daqui a pouco tem mais coisa por aqui.